Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, esta manhã temos connosco duas audições no âmbito dos requerimentos apresentados pelo PSD, pelo PCP e pelo Partido Socialista para a audição da Administração do Metro de Lisboa, que está connosco já aqui connosco neste momento, o engenheiro Vítor Santos, como Presidente do Conselho de Administração, e a senhora engenheira Maria Helena Campos, vogal do Conselho de Administração. Também agradeço muito a vossa presença e mesmo antes de iniciarmos a nossa audição nesta manhã, nesta Comissão de Economia, eu quero aqui hoje, em nome da Comissão, mais uma vez, agradecer a forma como fomos recebidos na visita solicitada pela Comissão de Economia ao Metro de Lisboa, ao Metropolitano de Lisboa, às obras que estavam em curso e a intenção também de vermos as obras em andamento também era para todos nós termos mais informação, percebermos o andamento das obras e colocarmos as questões que tivéssemos colocar para que os parlamentares tenham mais informação, para que as audições também tenham outra capacidade, outra força, e haja dúvidas que possam ser colocadas. Mas isso estará ao critério dos parlamentares. Nestas audições temos uma primeira intervenção, neste caso do Sr. Engenheiro Vítor Santos, até 10 minutos, que já me deu também indicação, já me entregou também, digamos, a intervenção que fará. Eu farei, temos só dois, já pedi mesmo para fazerem cópias e será distribuído também a intervenção inicial. 10 minutos, depois haverá, como sabem, 3 rondas de intervenções. Na primeira ronda, pergunta total de cada parlamentar, com resposta também total. E depois numa segunda ronda será diferente, depois direi, e também uma terceira ronda. Então, o Sr. Engenheiro Vítor Santos, enquanto Presidente do Conselho de Administração, tem então a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor, Sr. Engenheiro. Bom dia a todos, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. É com muito gosto que eu estou hoje presente nesta Comissão para apresentar o projeto de expansão e modernização do Metro de Lisboa, no que diz respeito ao prolongamento das linhas amarela e verde, Rato Caixo-Sodré, identificada por linha circular, e ao novo sistema de sinalização da rede CBTC, Communications Based Train Control. Nesta intervenção farei um resumo do projeto da linha circular, ficando depois à disposição de Vossa Excelência para responder às questões que ainda irem colocar nos tempos que o Sr. Presidente acabou de dar conta. Queremos convictamente que este projeto reestruturará todo o serviço de transportes da área metropolitana de Lisboa e contribuirá para uma mobilidade mais sustentável, com elevadas vantagens para a mobilidade e para o ambiente. Aliás, os estudos de procura que já efetuados assim o justificam. Ao nível da situação atual, as redes de transportes públicos, de forma como acedem a Lisboa, apoiam-se... Desculpa. Muito obrigado. Ao nível da situação atual, as redes de transporte público, na forma como acedem a Lisboa, apoiam-se num conjunto de interfaces na cidade que distribuem passageiros sobre a rede metropolitana de Lisboa e da sua análise à distribuição dos passageiros que diariamente acedem a Lisboa, é possível verificar que do conjunto dos modos suburbanos, comboio, barco ou autocarro, há 3 interfaces que se destacam pelos volumes que acolhem de passageiros. São o caso da Caixo-Sodré, da Estação de Entre Campos e da Estação de Campo Grande. A linha circular vai assim permitir adaptar a rede metropolitana aos 2 tipos de tráfego que se verificam na mobilidade de Lisboa. O chamado tráfego citadino, com maior regularidade ao longo do dia, e o tráfego suburbano, com picos de procura de manhã e à tarde. Por outro lado, ao circular com o seu formato circular e com circulações simultâneas nos 2 sentidos, permitirá reforçar a oferta e diminuir os tempos de espera, melhorando assim de forma significativa a sustentabilidade da sua operação. A rede metropolitana é atualmente constituída por 4 linhas que se desenvolvem a partir da Baixa e do eixo central da cidade, zona de maior densidade de emprego e de comércio tradicional. Tem um comprimento total de cerca de 44 km, maioritariamente em túnel, e dispõe de 56 estações. Tem ligações com o transporte ferroviário suburbano e regional, em diversas estações, assim como ligações fluviais e com os transportes rodoviários suburbanos para além do aeroporto. Sublinhar que o sistema de transporte público atual registra problemas de capacidade em alguns pontos-chave. Uma das situações críticas a destacar é a estação de metro terminal do Caixo-Sodré. A tipologia atual da estação do Caixo-Sodré, com cais lateral, provoca uma grande aglomeração de passageiros apenas num dos lados do cais, causando grandes constrangimentos no período da ponta da manhã, dado que numa situação de simultaneidade de concentração de carga de passageiros provenientes dos comboios e dos barcos, que é superior à capacidade das carruagens do metropolitano, obriga genericamente a esperar os comboios seguintes. Oferecemos a possibilidade de deslocação nos 2 sentidos. Na prática, duplicamos a capacidade do Caixo-Sodré, permitindo muito mais rápida operação. Por outro lado,
A ligação do Cais de Sodré ao Rato é atualmente feita em autocarro. Há 2 carreiras a fazer o percurso, com um tempo de viagem de cerca de 25 minutos. Esta alternativa, embora demorada e penalizadora na cadeia de viagem, por acrescentar ainda outro modo de transporte, não dá resposta à maior parte dos passageiros que têm como destino outras estações da atual linha amarela do metropolitano. Acresce que se trata de uma zona antiga da cidade, de ruas estreitas e sem corredores bus, muito congestionada e com elevados níveis de poluição atmosférica. O projeto de expansão em análise visa, face ao atraso exposto, colmatar os atuais condicionamentos de mobilidade e constrangimentos acima identificados. O projeto que se encontra em curso consiste no prolongamento da atual rede metropolitana desde a estação do Rato até a estação do Cais de Sodré e na construção de 2 novos viadutos no Campo Grande, garantindo as novas ligações da linha amarela e verde para permitir a operação em linha circular. Serão construídas 2 novas estações de metro em áreas consolidadas da cidade, Estela e Santos, e a estação do Cais de Sodré será alvo de remodelação, já que a ligação implicará a construção de um novo átrio e de novos acessos à superfície para a ligação do metro ACP. Todas as estações terão acessibilidade plena, assegurada através de elevadores que ligarão os cais à superfície. Será também melhorado o atual sistema do metro, através da instalação do novo sistema de sinalização CBTC, que, para além de aumentar o nível de segurança da operação pelo controle contínuo da velocidade e pela utilização mais precisa do comboio, irá introduzir eficiências no sistema, reduzindo a necessidade de manutenção do material circulante e o consumo de energia de tração, através da otimização da energia de travagem e gestão da frequência, permitindo também o aumento de velocidade comercial, ou seja, um incremento significativo da oferta. A desconexão das atuais linhas amarela e verde e a criação da linha circular vai permitir uma oferta de serviços de transporte mais equilibrada, incrementando o número de comboios por hora e uma diminuição dos tempos de espera. Diretamente, quem beneficia do projeto é a população que reside, trabalha e estuda na área de influência das futuras estações. Beneficiarão também as pessoas que deslocam dos concelhos de Oeiras, Cascais, Almada, Seixal e Montijo até ao Cais de Sodré, das linhas de Sintra a Zambuja e do sul de Setúbal até Entre Campos. A linha circular conta com um investimento de 231 milhões de euros, dos quais 137 milhões são financiados pelo Fundamental, 130 pelo Fundo de Coesão POCUR e 91 milhões pelo Orçamento de Estado. A linha circular trará ao OML mais 9 milhões de passageiros e reduzirá em cerca de 4,2 mil toneladas de CO2 nos primeiros anos de exploração. As obras de linha circular encontram-se divididas em 4 lotes, sendo que o lote 2 sofreu alguns atrasos devido a causas alheias do metropolitano. O concurso lançado em fevereiro de 2019 ficou deserto, fomos assim obrigados ao lançamento de novo concurso e verificou-se um atraso na consignação por solicitações da APA durante o período de análise do RECAP. Após a consignação, resultaram novos atrasos, desta vez na execução dos trabalhos por condicionalismo da Direção-Geral do Património Cultural. Aliás, aspecto que alguns dos deputados que nos visitaram constataram em sítio. Relativamente ao lote 3, existiram atrasos na definição por parte das entidades públicas, entre outras a Câmara Municipal de Lisboa, nas zonas de intervenção, nomeadamente o projeto de ampliação temporal do terminal rodoviário e os desvios de trânsito, para fazer face à interdição do uso de abrigos existentes na atual terminal rodoviário. Já que no respeito ao projeto de modernização e de aquisição do sistema CBTC, um dos concorrentes interpôs em 1 de fevereiro de 2020 uma ação de contencioso pré-contratual, na qual solicitou que fossem decretadas medidas provisórias e impugnou a adjudicação, o qual beneficiou de um efeito suspensivo automático. Estas ações só terminaram com a sentença que extinguiu a ação, datada de 19 de novembro de 2020, data em que foi levantado o efeito suspensivo automático da adjudicação e o ML pôde então iniciar os trabalhos após a fiscalização prévia junto ao Tribunal de Contas. Em qualquer sistema ferroviário do mundo, a alteração do layout dos traçados e via férrea e a alteração do sistema de sinalização obriga a períodos de condicionamento ou encerramento pontual da operação nas zonas de ligação a novas estações ou da alteração dos layouts existentes. No caso da linha circular, estas necessidades foram identificadas durante a fase de estudos e incluídas no contrato de execução. As obras Lote 3 obrigaram uma série de interrupções temporárias na circulação de algumas estações da linha amarela e verde para a integração dos novos viadutos do Campo Grande à atual infraestrutura, bem como para a ampliação do cais dessa estação para nascente. A concretização destes trabalhos, pela sua natureza e complexidade, não é compatível com a circulação em segurança dos comboios e o funcionamento do serviço de transporte, obrigando a realização de algumas interrupções de circulação temporárias e em partes da linha amarela e verde. Assim, desde o passado dia 2 de maio até o dia 7 de julho, decorreu a interrupção da estação de Telheiras e o troço do Campo Grande e Cidade Universitária. A circulação na linha verde efetuou-se entre o Campo Grande e o Cais de Sodré e na linha amarela entre o Odivelas, Campo Grande e Cidade Universitária Rato, em ambos os sentidos. Por outro lado,
e porque os trabalhos assim o exigiram, a circulação da totalidade da linha verde, à exceção de Telheiras, que estava encerrada, e no troço Odivelas-Campo Grande, efetuou-se um comboio de 3 carruagens. Esta situação foi determinada pela necessidade de salvaguardar a distância de segurança em relação aos trabalhos que decorrem nesta fase na via férrea apoiante da estação de Campo Grande. O Metropolitano de Lisboa, com vista a mitigar os constrangimentos causados com o encerramento provisório da estação de Telheiras e do troço Campo Grande, cidade universitária, previu retomar a circulação de comboios com 6 carruagens na linha verde e iniciar a circulação de comboios de 4 carruagens no troço Odivelas-Campo Grande da linha amarela no dia 20 de junho. O troço cidade universitária e Rato continuou a funcionar com comboios de 6 carruagens, o que foi concretizado. Para além do referido, com vista a minimizar os constrangimentos sentidos nas duas linhas, o Metropolitano desenvolveu igualmente todos os esforços no sentido de aumentar a frequência dos comboios dentro dos limites da capacidade do sistema, aumentando o número e a frequência dos comboios nessas linhas, passando nas horas da ponta da manhã e da tarde, de 9 para 12 comboios na linha verde e tentando cobrir o intervalo máximo de 3 minutos e 30 segundos na linha verde e 3 minutos e 25 na linha amarela. O Metropolitano de Lisboa monitorizou detalhadamente o movimento diário dos passageiros nessas novas condições de operação, por forma a continuar a identificar e implementar soluções operacionais adicionais que permitam atenuar os impactos para os nossos clientes ao nível dos tempos de espera e de percurso. O Metropolitano de Lisboa implementou também várias soluções alternativas de transporte para colmatar as interrupções da linha amarela e verde e entre elas a possibilidade de contratação de serviços de transporte rodoviário para utilização exclusiva dos clientes do metro. Contudo, não foi possível encontrar uma solução que respondesse ao pretendido, dado que os próprios operadores rodoviários se encontravam com capacidade máxima de oferta. Todas as soluções alternativas foram discutidas com a Câmara, Carris e Transportes Metropolitanos de Lisboa e implementadas as que se revelaram possíveis face aos meios disponíveis pelos diversos operadores. Face a estes constrangimentos, a Carris também reforçou na medida das suas capacidades operacionais as carreiras dos eixos mais afetados pelas interrupções em curso foram reforçadas as carreiras do 767, 738 e 736. Foi também prolongado o percurso da carreira 768 da Carris do Campo Grande à cidade universitária. A empresa implementou ainda autocarros em modo vai e vem entre a cidade universitária e o Campo Grande para servir clientes do Metropolitano nos dias do jogo do Estado José Alvalade e da bênção dos finalistas de 20 de maio. O Metropolitano reforçou também as equipas com pessoal próprio com recurso a vigilantes na estação do Campo Grande e noutras que se justifiquem para ajudar a circulação dos passageiros nas entradas e saídas das composições do Metropolitano. Desde o passado dia 8 de junho, a circulação das linhas amarela e verde já ocorre com a normalidade corrente do Metropolitano. Felizmente, tudo correu como esperado e as interrupções que efetuamos, quer na linha amarela, quer na linha verde, já hoje são um registro histórico ao termos procedido, como sempre vimos, à sua reabertura a 8 de julho passado próximo. O nosso obrigado à Carris e aos restantes operadores rodoviários da área metropolitana de Lisboa, que de forma direta ou indireta nos ajudaram a limitar os prejuízos aos nossos clientes, reforçando as suas carreiras ou ajudando-nos na criação de alternativas contratadas de tipo shuttle. Antes de terminar, cumpre sublinhar que as intervenções em curso que acabo de referir, todas as medidas que acabo de enunciar, obedecem a planificação de obra cujos prazos contratuais já foram otimizados até ao limite, pelo que qualquer outro planeamento de trabalhos para datas posteriores colocaria em causa fundos comunitários atribuídos, bem como penalizações financeiras para a empresa e para o Estado português. Convém ter presente que a definição do projeto de construção da linha circular é resultado de um trabalho desenvolvido por uma equipa vastíssima de intervenientes de várias especialidades técnicas, arquitetos, engenheiros de traçado, engenheiros ferroviários, engenheiros eletrotécnicos, engenheiros especializados em temas de ventilação e bombagem, engenheiros de serviços de estruturas, especialistas de geotecnia e geologia, especialistas de património e da cultura, engenheiros de ambiente e segurança e muitos mais em temas tão específicos como estudos de tráfego e sinalização, entre outros. Sempre pautamos a nossa intervenção na cidade pela grande preocupação de que o resultado seja uma mais-valia para a cidade. Certamente que, em particular para os lisboetas, existirão futuramente muitos e bons motivos para fazer esquecer o período menos bom havido, os transtornos causados à população e impossíveis de evitar quando se faz obra. Por isso, estamos a desenvolver um conjunto de projetos, sejam de expansão da rede, seja de introduzir acessibilidades plenas em todas as estações, seja de modernizar e atualizar os nossos sistemas de bilhética, seja de renovação e substituição de ativos existentes, tudo faremos para cada dia melhor prestarmos um serviço de qualidade aos nossos clientes. A evolução do Metropolitano em Lisboa fala por si. Continuamos a trabalhar para continuar a ser o eixo estruturante da mobilidade de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Vítor Santos, pela sua intervenção inicial enquanto Presidente da Administração do Metro de Lisboa.
Teremos então, tal como referi, nesta primeira ronda, um conjunto de questões colocadas por parlamentares. Cabe ao PSD, como autor, há 3 autores dos requerimentos. O primeiro requerimento está à frente do PSD, portanto, cabe ao Sr. António Proa, em nome do PSD, fazer a primeira intervenção, colocar as questões. Tem 7 minutos para colocar as questões. Depois o Sr. Engenheiro Vítor Santos também tem 7 minutos para responder. Faz favor, Sr. António Proa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Engenheiro Vítor Santos, Sra. Engenheira Maria Helena Campos, administradores do Metropolitano, muito obrigado pela vossa presença e pelos esclarecimentos que prestaram. As preocupações relativamente às obras do Metropolitano de Lisboa deram origem a vários requerimentos, 2 dos quais por iniciativa do PSD, o primeiro dos quais precisamente no momento em que dezenas de milhares de pessoas sofriam pelo facto de não terem o acesso a que estavam habituadas à rede metropolitana de Lisboa, nas origens que costumavam utilizar. Isso aconteceu em maio. Infelizmente, estamos, nesta altura, a discutir também esse requerimento. Entretanto, felizmente, esses inconvenientes foram ultrapassados porque a obra que os causava avançou e, portanto, foi ultrapassado. Teria sido preferível ter a oportunidade de discutir esse constrangimento e esse prejuízo para os utentes nessa ocasião. Era essa a intenção do PSD, tal não foi possível, mas ainda assim não queria deixar de fazer referência às obras que decorreram durante 2 meses, a partir de maio, no Campo Grande, e que provocaram, como eu disse, incómodos a dezenas de milhares de pessoas, dezenas de milhares de habituais utentes do Metropolitano de Lisboa, com estações encerradas, linhas interrompidas e diminuição de carruagens. Provocaram constrangimentos que foram públicos, que foram sentidos e que houve manifestação pública não tenho outra palavra, desses 2 meses de inferno para quem utilizava o Metropolitano. E o processo, Sr. Engenheiro, com toda a franqueza, é a opinião do PSD e estou certo que, acompanhada por muitos milhares de utentes do metro, o processo de obras nos viadutos do Campo Grande correu mal, correu muito mal, porque, como eu disse, foram muitas pessoas prejudicadas. É evidente que as obras provocam sempre constrangimentos e quando as obras que provocam constrangimentos visam, no futuro, melhorar o serviço, elas têm que ser admitidas e compreendidas. Agora, nem todos os constrangimentos são admissíveis nem compreensíveis. Deviam ter sido evitados e não foram. Na nossa opinião, o Metropolitano de Lisboa não fez tudo o que devia para minimizar os constrangimentos provocados. Do nosso ponto de vista, o Metropolitano agiu tarde, planeou demasiadamente tarde e a incapacidade, como o Sr. Engenheiro admitiu, de dar uma resposta mais eficaz, prende-se precisamente, em parte, com o momento tardio em que procuraram soluções alternativas. A obra do Metropolitano está prevista há muito tempo e a garantia de soluções alternativas deveria ter sido assegurada há mais tempo. Não foi, o resultado está à vista, felizmente foi ultrapassado, mas na altura causou-nos preocupação, a nós e a milhares de pessoas, mas nesta altura importa sobretudo que se aprenda com este erro para o futuro. O metro, infelizmente, tem em curso outras obras, embora com outras características, mas sobretudo importa garantir que em próximas intervenções constrangimentos causados aos utentes do metro, que merecem todo o respeito, devam ser de forma mais eficaz evitados. Em segundo lugar, um outro tema que suscitou a nossa preocupação, relacionado também com a linha circular, diz respeito à hipótese que está, espero eu, em cima da mesa e que o PSD há muito defende, da possibilidade de
de implementar a chamada, tem sido referida como linha em laço, mas que no fundo pretende evitar um prejuízo grave de acessibilidade aos utentes do metropolitano de Lisboa, na zona norte da área metropolitana de Lisboa e no seu acesso ao centro da cidade. Como sabe, o PSD, e não esteve sozinho, esteve o PSD, estiveram quase todos os partidos representados na Assembleia da República contra esta solução, estiveram as autarquias contra esta solução da linha circular, estiveram os utentes contra esta solução da linha circular, mas ainda assim ela concretizou-se. Perante este facto, importa encontrar ainda assim uma forma para que o prejuízo provocado por esta solução para os utentes do metropolitano da zona norte AML seja mitigado. Não faz sentido para nós que uma intervenção do metro, que tem com certeza virtudes e que nós admitimos que tem, aliás o Sr. Engenheiro expô-las aqui, na operação do metropolitano no centro da cidade, de facto, as pessoas que utilizarão a linha circular no centro da cidade serão beneficiadas, mas isso não pode pôr em causa a acessibilidade de outros utilizadores do metropolitano. Esta solução em laço surge, portanto, e não surge agora. Há muito que é referida. Desde 2018, o então Ministro do Ambiente garantiu que essa solução não estaria, apesar da linha circular, esta solução não seria comprometida. Depois, o Sr. Ministro do Ambiente, há poucas semanas, também se comprometeu com autarcas, no sentido que essa solução continuaria a ser possível, dependendo da vontade do metropolitano de Lisboa, e até o Sr. Primeiro-Ministro, aqui no Parlamento, garantiu a possibilidade de coexistência da solução da linha circular com uma solução que não prejudicasse a acessibilidade das pessoas. Para que se entenda, o que está em causa é que com a solução da linha circular fica um apêndice de linha, por um lado desde Odivelas, por outro lado Telheiras, que terão, a partir desse momento, de obrigatoriamente fazer um transbordo no Campo Grande. O que nós queremos evitar é esse transbordo. A linha em laço evita esse transbordo. E, portanto, Sr. Para concluir, as questões que coloco é se confirma que esta solução é possível, tal como afirmou o Sr. Ministro do Ambiente, tal como afirmou o Sr. Primeiro-Ministro, se confirma que esta compatibilidade da linha em laço com a linha circular é possível, como perguntei, se o sistema de sinalização que foi encomendado e que será implementado prevê esta possibilidade e se os estudos de procura e de operação já foram feitos ou estão a ser feitos e quando serão conhecidos. Sobretudo, e termino com isto, Sr. Presidente, sobretudo nós defendemos uma solução que não prejudique milhares de pessoas da área metropolitana de Lisboa e que não torne o metropolitano um transporte pouco acessível para esses milhares de pessoas que cujos direitos devem ser salvaguardados. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Engenheiro Vítor Santos, em nome do Metropolitano de Lisboa, tem então para responder o mesmo tempo, cerca de 7 minutos, faz favor. Bom, primeiro, em relação aos constrangimentos causados nas obras do Campo Grande, eu gostaria de dizer que os constrangimentos do Campo Grande foram um dos vários constrangimentos que nós criamos na cidade. Não foi o primeiro. Só do registro, só para ficar registro, nós tivemos um problema, cortar o acesso à cidade universitária, entre a cidade universitária e o Campo Grande, entre o dia 31 de outubro e dia 7 de novembro de 22. Tivemos que cortar a circulação entre Alameda, Alvalade, Campo Grande e Telheiras, entre o dia 15 de abril e o dia 26 de abril, e, portanto, ou seja, nós tivemos vários constrangimentos e, de facto, são o resultado das obras. É impossível conseguir fazer obras em condições de segurança sem conseguir causar perturbações no funcionamento normal da rede. A questão do Campo Grande era relativamente fácil de perceber e acho que os seus deputados conseguem, embora não sendo necessariamente engenheiros, é fácil de perceber. Nós construímos 2 novos viadutos, os 2 novos viadutos têm que ser ligados aos viadutos existentes. O trabalho de cozer um viaduto com o outro implica, obviamente, trabalhos nos 2 viadutos, o que implica a interrupção
da circulação nesses pontos, o que implica, por sua vez, a criação de zonas de margens de segurança. E a criação de margens de segurança obriga-nos, portanto, a limitar a circulação. Por isso é que nós tivemos que fazer uma opção de conseguir continuar a circular de início com 3 carruagens na continuação da linha verde entre o Campo Grande e Caixo Sodré e na linha amarela entre o Divelas e o Campo Grande. Não era possível fazer de outra maneira. Posso-vos dizer que também que nós, desde o momento que tivemos programado isto, e esta programação é uma programação que foi feita basicamente nos anos 19, 20 e 21 e tem sido vindo ajustada em função da evolução dos trabalhos, ou seja, é um planeamento que foi feito de início e tem sido programado e tem sido acertado em função da evolução, porque há factos sempre novos a ter em conta. O planeamento não é uma coisa rígida, é uma coisa, aliás, na visita à obra, penso que até tive a constatar, expliquei-vos, fomos explicadas algumas questões relacionadas com isso. Portanto, o planeamento é uma coisa dinâmica. Ao ser dinâmico, embora seja previsto, muitas vezes tem que fazer acertos. No caso da alternativa aos transportes rodoviários, o problema dos transportes rodoviários é um problema grave neste país, na Espanha e em toda a Europa. Há um déficit enorme de motoristas para transportes rodoviários. Aliás, esperemos que agora na semana de agosto, da Semana das Jornadas Mundiais de Juventude, vamos ver como é que isto vai passar. Posso dizer, o Metropolitano é também presidente de uma associação, da Associação dos Operadores na área metropolitana de Lisboa, operadores de transportes públicos, e é um problema que todas as reuniões que nós temos com os nossos colegas da Barraqueiro, todos os operadores da TML na área norte e na área sul da área metropolitana de Lisboa, é um problema que eles estão com grandes dificuldades. Só para me dar um exemplo, o Barraqueiro, para arranjar motoristas, teve que fazer um contrato com Cabo Verde e trouxe, semelhante, 150 motoristas, pessoas, trabalhadores cabo-verdianos, a quem deu formação, a quem deu a carta de condução para conseguir resolver os seus problemas. Todos os operadores têm que fazer graves problemas disso. É um problema, portanto, nacional e internacional. Portanto, nós efetivamente não conseguimos. Andamos a tentar arranjar alternativas de transportadores rodoviários em todo o país e, de facto, não conseguimos. Só conseguimos já mais tarde e foi, de facto, a dificuldade que tivemos. Graças a Deus, a Carris ajudou-nos, posso dizer. Aliás, nós temos uma colaboração muito boa com a Carris e, portanto, estamos sempre ajustados quando temos estes constrangimentos e, portanto, resolvemos dentro das medidas possíveis. É evidente que não podemos deixar de causar perturbação. O que tentamos foi acelerar os trabalhos. Nesse sentido, tínhamos programado só no dia 7 de julho trabalhar com 6 carruagens, mas conseguimos antecipar para o dia 20 de junho o trabalharmos com 6 carruagens na linha verde e 4 carruagens na linha amarela. Foi o melhor que conseguimos e, felizmente, conseguimos fazer uma coisa para nós muito importante, que foi, tínhamos dito que no dia 8 de julho retomaríamos o serviço normal e no dia 8 de julho retomamos o serviço normal. Eu acho que isto deve ser enaltecido e eu próprio devo dizer que o Conselho de Administração agradeceu aos trabalhadores do Metropolitano todo o seu empenho para conseguir a resolução disto. Já agora portanto, isto em relação à questão das relações. Em relação à questão que falou da linha enlace, a Administração do Metropolitano desenvolveu um projeto de linha circular com base num conjunto de pressupostos, num conjunto de análises que são públicas e que propôs às tutelas o avançar com a linha circular em 2017 com este novo Conselho de Administração. Tudo o que temos feito temos trabalhado sempre na linha circular, todos os trabalhos que estamos a fazer, todos os contratos que temos são a linha circular e como penso que já disse, quer o Ministro do Ambiente, quer o Sr. Primeiro-Ministro, as obras são para se fazer, não são para se parar e, portanto, obviamente, estamos a desenvolver todos os trabalhos para implementar uma linha circular entre finais de 24 e início de 25. Em relação à questão do laço, nós continuamos a entender que a questão do laço não é uma solução que nos pareça resolver os problemas. E só vou levantar aqui duas questões. Primeiro, nós hoje em dia, na linha verde, na linha amarela, para terem ideia, nós temos intervalos entre circulações da ordem dos 5 minutos e 50 segundos, 40 segundos, números redondos. Na linha circular, vamos conseguir 3 minutos e 40, o que significa uma redução de 2 minutos numa circulação que significa cerca de 40%. Com o que isto é que representa? Representa um incremento enorme na oferta que nós podemos fazer, porque diminuímos os tempos de espera e aumentamos, portanto, as frequências. Se a solução for em laço, obviamente é fácil de perceber que o percurso de um comboio em laço é uma extensão muito maior e que, portanto, vai ser difícil conseguirmos atingir as frequências. No entanto, e como disse o Sr. Ministro,
Nós estamos nesta altura, portanto, a desenvolver todos os trabalhos de linha circular, mas em paralelo estamos a fazer também estudos para analisar todas as soluções possíveis. Agora, porque a preocupação do metropolitano é só uma, é prestar o melhor serviço aos seus clientes. Não tem outra preocupação. Não somos fundamentalistas da linha circular, nem somos fundamentalistas do laço. Queremos é prestar o melhor serviço aos nossos clientes. Para isso, o que estamos a fazer é assim, temos um contrato para implementar uma linha circular, em paralelo estamos a ver os estudos para, no sentido, para tentar ou confirmar, que é a nossa expectativa, que vão confirmar aquilo que é a nosso entender que é a melhor solução, mas vamos estudar, portanto, todas as soluções para tomarmos uma decisão em tempo oportuno. Penso que muito obrigado, Sr. Engenheiro Vítor Santos. Temos então agora a intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, em nome do PCP. Tem então 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Vítor Domingos dos Santos, a Sra. Engenheira Maria Helena Campos, agradecer a vossa presença e as informações que partilham com a Comissão Parlamentar. Esta reunião, como já aqui foi dito, resulta de vários requerimentos, um dos quais do PCP. O requerimento do PCP foi apresentado no dia 9 de maio e tinha a ver com a situação concreta e o momento concreto que na altura estava a viver-se, particularmente com a situação da estação do Campo Grande. E já foi aqui dito que esta discussão, esta audição, devia ter acontecido há mais tempo, não aconteceu por responsabilidade desta Comissão Parlamentar, dos trabalhos da Assembleia, entreteram-se com outras coisas, nomeadamente aquelas audições paralelas à TAP que o PS e o PSD quiseram impor, por isso é que perdemos aquele tempo todo. Devíamos ter feito esta audição há mais tempo, mas o ideal era não ter sido necessária, portanto, infelizmente foi por maus motivos que esta audição foi aprovada. O ideal era que as coisas tivessem corrido bem e não houvesse necessidade de fazermos o debate. Neste caso, já não o debate sobre aquilo que estava a acontecer e o que podia ser feito, mas agora claramente num registro de balanço e avaliação da situação que ocorreu, do processo conforme foi desenvolvido e principalmente, julgo que até agora este tema não foi propriamente aprofundado, principalmente a questão das lições e das ilações que poderemos retirar daquilo que aconteceu para que os problemas não se repitam no futuro. Aquilo que pode ser evitado. Nós estamos convictos, claramente é uma evidência perante aquilo que temos observado, estamos convictos que houve problemas que podiam ter sido evitados. E ficamos com essa convicção reforçada e confirmada pelas audições que aconteceram esta semana na Comissão Parlamentar. Principalmente a audição da Comissão de Trabalhadores do Metropolitano. E aquilo que nos chamou a atenção, como particularmente relevante, foi o momento muito tardio em que a abordagem destes temas, não estou a falar da estrutura e da hierarquia no plano técnico e das direções do Metropolitano, não tenho razão nenhuma para dizer que a direção do Metropolitano abordou o tema tardiamente. A discussão, nomeadamente com os trabalhadores e os contributos que os trabalhadores puderam dar, alguns dos quais foram até acolhidos pela empresa, já foi numa fase muito tardia. E eu pergunto ao Sr. Presidente do Metropolitano se não considera, se não concorda, que há um contributo muito valioso dos trabalhadores da empresa, que já foi dado até hoje, não apenas agora, ao longo do tempo, e que pode ajudar, como ajudou. Mas ajudou pouco porque já não havia tempo para levar a cabo algumas das medidas que foram equacionadas e sugeridas pelos trabalhadores. O Sr. Engenheiro tem toda a razão, houve constrangimentos em vários locais e vários momentos, e o caso do Campo Grande não é caso único, antes fosse. Não é? Muito bem estávamos nós, se fosse possível fazer obras em segurança sem ter constrangimentos e sem ter impactos na circulação e no serviço. O problema é que o Campo Grande tem um papel especial, digamos assim, a estação de Campo Grande tem um papel especial no sistema de transportes, não é só na rede do metro. O sistema de transportes de Lisboa está configurado, da Grande Lisboa, nomeadamente da zona norte da cidade, está configurado de maneira que haja uma centralidade
verdadeiramente relevante e estratégica, diria mesmo, em termos do funcionamento da rede de transportes. O rebatimento com o transporte rodoviário, a quantidade de autocarros que têm os seus terminais no Campo Grande, junto à estação do metro. E, portanto, a questão é, às tantas parecia que tudo isto, ou quase tudo isto, era uma surpresa, da maneira como as coisas aconteceram. E é essa a questão principal que eu penso que se coloca e que os utentes colocam e que nos transmitiram. Foi como é que tudo isto aconteceu sem que houvesse previsão. Eu não estou a dizer irmos a outros países contratar motoristas, não é disso que estamos a falar, mas certamente que naquela altura havia empresas de transporte rodoviário, não é preciso ir a Cabo Verde, podemos ir a outras regiões do país, e não estou a falar de motoristas para os formar e dar-lhes a carta, estou a falar de empresas de transporte que têm de ser mobilizadas. E um outro tema que é a questão, tudo isto para quê? Tudo isto para uma linha circular que... Tivemos já este debate, não tenho tempo agora para o aprofundar, mas quero deixar esta última pergunta. As circulações na linha amarela atualmente com intervalos de 5 minutos e 40 ou 5 minutos e 50, já hoje poderiam ter intervalos mais curtos. É uma questão de oferta, material circulante, é uma questão de número de trabalhadores, maquinistas disponíveis. E, portanto, por favor, não nos digam que a gente tem que... E, às vezes, tomar agentes para 5 minutos e 40. O problema é quando esperamos 10 minutos e mais. Para concluir, Sr. Deputado. Termino, Sr. Presidente. E, além desta questão, desta mistificação que devemos evitar, que é o reforço da oferta depender de uma linha circular, porque não é verdade, também a pergunta que se deve colocar é em que condições é que seria feito aquele apêndice de linha tangente que passa a ligar Odivelas a Telheiras, fazendo a tangente à linha circular, em que as pessoas passam a ser obrigadas a fazer um transbordo, e o que é que acontece depois no Campo Grande a partir daí? Porque aquela confusão daqueles 2 meses não vai ser igual, mas uma parte substancial daquele cotidiano é o que passa a ser a vida das pessoas a partir dali. E isso é uma preocupação que não podemos evitar e ignorar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. O Sr. Presidente do Plano de Lisboa tem então a palavra para responder à questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para clarificar então algumas questões. Primeiro, em relação à questão da audição à Comissão de Trabalhadores e da nossa relação com a Comissão de Trabalhadores, até há muito pouco tempo era eu que assumia mensalmente as reuniões com a Comissão de Trabalhadores e sempre assumia as reuniões com os sindicatos. Relativamente, fizemos uma redistribuição de pelouros no Conselho de Administração e deixei de estar. Todas as decisões em relação a todas as interferências nos trabalhos resultantes da linha circular foram sempre informados e acompanhados pelos representantes dos trabalhadores. O que fizemos mais foi, e penso a ideia que no início de março fizemos umas reuniões com os representantes, juntamos os sindicatos e a Comissão de Trabalhadores numa reunião e demos conta da previsão que tínhamos, de todas as interferências que queríamos criar. E perguntámos, inclusive, as sugestões que nos pudessem dar, que aliás a relação que nós temos com as organizações representativas de trabalhadores é bastante boa. Aliás, não temos tido greves, por exemplo, temos conseguido saber negociar com as organizações representativas de modo a evitar de criar um clima sereno dentro do metropolitano e portanto, estamos sempre disponíveis. Devo dizer, temos muitas intervenções desde 2017. Eu lembro que uma das primeiras reuniões que tivemos com os sindicatos, com os representantes da Comissão de Trabalhadores, tinha a ver com as condições de trabalho nos ramais e nos cais de acesso aos comboios por seres maquinistas, e fizemos uma intervenção que aí estamos a decorrer, porque as intervenções no metropolitano são sempre muito morosas. A infraestrutura, e eu quero recordar uma coisa que já disse aqui há muitos anos, é quando nós entramos em 2017, há 10 anos que não se fazia quase nada no metropolitano, e portanto nós temos que recuperar, ainda hoje andamos a recuperar. Os senhores, correntemente, temos queixas sobre as escadas rolantes, um problema, nós temos 280 escadas rolantes, temos 87 escadas rolantes com mais de 25 anos. E tudo isto é necessário uma intervenção grande do metropolitano, é preciso, portanto, capacidade financeira e também capacidade de gestão. E nós temos feito um esforço grande. Há pouco tempo remodelamos as casas da Baixa Chiado, por exemplo, vamos remodelar as casas do Campo Grande e vamos ainda as do Caixo Sodré, que são 3 estações. Queria, no entanto, referir ao Sr. Deputado um esclarecimento. Efetivamente, o impacto das nossas obras foi grande no Norte, mas também vai ser grande no Sul. Nós vamos ter um grande impacto no Caixo Sodré, como aliás mostramos aos senhores deputados na visita. Nós, quando chegarmos com a linha da Estação de Santos ao Caixo Sodré, nós vamos ter que desviar as linhas da CP e as linhas da Carris.
Vamos criar também muitas perturbações às pessoas. Hoje em dia estamos a criar umas grandes perturbações, e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa está farto, com toda a razão, a pedir-me quando é que eu resolvo o problema da 24 de julho. Só vamos, se calhar, abrir 24 de julho no fim do ano, antes disso vai ser difícil. Mas e temos a Dom Castro também encostado, ou seja, é impossível. Os seus deputados, aliás, viram, quando nós passamos a 24 de julho, a obra na 24 de julho, peço, na Dom Carlos, a obra de Santos, a estação de Santos até o Cais Sodré, é uma obra de uma grau de dificuldade enorme, que tem muitos constrangimentos, temos que desviar inúmeros serviços afetados, e tudo isto obriga as pessoas, impacta na vida das pessoas, mas é inevitável, quer dizer, nós não conseguimos fazer de outra forma. Agora, e registro isto, que de facto o impacto foi no Norte, mas também vai ser no Sul, e nós vamos ter para o ano mais interferências na rede, vamos ter, porque não é possível fazer uma obra desta envergadura sem de facto termos impactos na vida das pessoas. Só salientar mais duas questões. Primeiro, nós nos limitamos aos transportes rodoviários do Norte. Devo dizer que nós tínhamos autocarros de um operador rodoviário do Norte que nos disponibilizou 8 autocarros e não arranjou 8 motoristas. Nós temos os autocarros à nossa ordem, não tínhamos motoristas para autocarros. Portanto, o problema não é só um problema de Lisboa, é um problema claramente do país. Por último, referir uma coisa. A questão do transbordo da linha circular. Os estudos de procura que nós fizemos são muito claros. Há 1/3 de pessoas da linha que vem de Odivelas que vai para as estações a sul do Campo Grande. 1/3. Ou seja, há 2/3 que hoje já saem do Campo Grande. O que vai acontecer no futuro com a linha circular é que há 1/3 de pessoas que saem do comboio, dão 3 passos e entram num comboio da linha circular. Porque o transbordo das pessoas vai ser no mesmo cais. Ou seja, portanto, não há, é relativamente pouco impactante na vida das pessoas. É, sem dúvida, mas eu só quero recordar que um passageiro que venha da Almada e atravessa no Rio, no comboio, e entra no comboio, se vai para uma estação da linha verde, tem a linha verde ali, mas se vai para uma estação da linha verde também tem que ter um transbordo. Se uma pessoa que está em Alvalade e quer ir para a cidade universitária, hoje tem que ter um transbordo. Portanto, ou seja, a questão do transbordo é uma coisa da vivência normal da vida metropolitana. Quer dizer, a circulação dos comboios é impossível haver uma linha única que todas as pessoas possam aceder sem transbordo todos os momentos. É impossível. Portanto, por outro lado, também queria chamar a atenção que, em relação à questão do Sr. Deputado, como é que vai ser a linha amarela, vai ter também um número de comboios suficiente para conseguirmos ter intervalos suficientes para a procura que na altura temos. Não sei dizer assim de cor quais são os intervalos, mas são muito semelhantes aos que temos hoje. Recordo que nós muitas das vezes, hoje não estamos a fazer, muitas das vezes fazemos aquilo que nós chamamos de comboios curtos e longos. São comboios que saem do Odivelas e só vão até ao Campo Grande, não chegam ao Rato. Porque, claramente, a grande fluxo de pessoas que vêm do Odivelas é até ao Campo Grande. 2/3. Penso que respondi às questões que o Sr. Deputado colocou. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Acaba agora o Partido Socialista a colocar as questões. Também autor do requerimento, Sr. Deputado José Rui Cruz, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Metro, Engenheiro Vítor Santos, e a Sra. Engenheira Maria Helena Campos. Começo por, em nome do Partido Socialista, a agradecer a simpatia que tiveram quando da nossa visita ao Metro, que eu acho que foi importante, e tanto mais que tínhamos esta audição agendada e tudo o que aqui foi dito pode ser analisado de uma forma bastante diferente depois de termos feito essa mesma visita. Aliás, acho que se não tivéssemos feito a visita, toda esta audição seria diferente. Mas depois de termos estado no local, temos tido a oportunidade de assistir àquilo que foram as vossas apresentações e explicações, muito daquilo que é dito aqui é analisado de forma completamente diferente. Nós percebemos que os partidos têm que fazer o seu papel e o PSD vem aqui ser um conjunto de considerações e os principais percebemos que tem a ver, a principal crítica que o PSD traz aqui tem muito a ver com a questão do transtorno das obras que causa às populações. Nós também percebemos isso e lamentamos que aconteça, mas sem constrangimentos não se fazem obras.
é igual o constrangimento das obras do metro de Lisboa a, por exemplo, as obras que estão a ser feitas na drenagem em Lisboa, só que umas são feitas por entidades ligadas ao governo do PS, outras à Câmara de Lisboa, mas o constrangimento será exatamente o mesmo. E o PSD não fala nessas. Mas eu costumo andar de metro sempre e de comboio e tudo isso. Agora, eu queria saudar a forma como o Metro de Lisboa tem feito esta obra, a forma como tem conseguido mitigar estas dificuldades e felicitar a obra que tem sido feita, porque eu há muitos anos estou em Lisboa e costumo andar de metro e terminar exatamente a viagem na estação do metro e fazer este percurso até a pé, até aqui. Nós até somos daqueles que utilizam muito a estação do Rato. E sempre ambicionámos até que um dia houvesse uma estação. Por acaso nós até somos daqueles que dizem que era bom que houvesse uma estação perto e felizmente que vamos ter aqui uma estação perto e tivemos a oportunidade de visitar por baixo, a 50 metros de profundidade, esta zona e queria felicitar a solução que foi encontrada. Depois a opção técnica que vai ser tomada no futuro, se é a via circular, se é outra, o tal laço que o PSD quer lançar à solução, isso será naturalmente a melhor operação que seja feita do ponto de vista técnico. Agora, há uma coisa que nos parece mais do que evidente, que é aumentar 9 milhões de pessoas que vão utilizar o metro, isto parece-me um dado fundamental para todos nós. E as soluções que estão encontradas, que foram estudadas por todos estes técnicos que aqui citou, por os melhores projetistas, por todas as pessoas que sabem da matéria, nós acho que não vamos pôr isso em causa. E por isso, esta solução, com estações moderníssimas, com novas soluções técnicas como existem nas nas outras cidades, com as melhores experiências, como nos foi dito nessa mesma visita que fizemos, parece-nos uma solução para Lisboa, que será uma cidade ainda mais moderna em termos de transportes públicos, que o Partido Socialista quer aplaudir. Os 330 milhões de euros investidos é também uma verba significativa para a cidade de Lisboa e este tipo de soluções que muitas vezes o que nós ouvimos e as críticas que às vezes nós ouvimos no país, e eu que não sou de Lisboa, às vezes o que ouço é dizer vocês preocupam-se muito só com mobilidade em Lisboa. Esta é uma crítica que nós ouvimos. E ainda o que faltava agora era aqui em Lisboa haver queixas de que esta solução é uma solução cheia de defeitos. Não é, é uma boa solução e também estão a ser tomadas medidas para que no resto do território também haja soluções que resolvem a mobilidade das pessoas e estão a ser tomadas no resto do país com soluções não iguais a estas, porque não têm a concentração de pessoas que permitam uma solução destas, mas de outra forma com as CIMs e com as comunidades locais que permitam também facilitar a mobilidade das pessoas. Mas em relação ao Metro de Lisboa, queria, no fundo, felicitar esta solução. Também a zona do Campo Pequeno, aqui os constrangimentos que existiram nos viadutos, do Campo Grande, gostaríamos que não houvesse constrangimentos, mas não conseguimos fazer obras sem ter esses constrangimentos e por isso não temos nada a acrescentar a não ser que as obras terminem rapidamente, que entrem ao serviço das pessoas e que todos possamos utilizar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Sr. Presidente do Metropolitano de Lisboa tem então a palavra para responder às questões colocadas e comentar como entender. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Só a minha colega recordou-me aqui um assunto. Nós, efetivamente, no Campo Grande estamos a fazer mais intervenção, e esqueci-me de apontar isso, porque nós estamos a aproveitar, já que estamos lá, e estamos a colocar acessibilidades plenas, portanto, estamos a implementar 3 elevadores nesta altura na estação de Campo Grande, de modo a permitir que a estação fique considerada plenas, e estamos a aproveitar também para substituir os 12 escadas existentes no metropolitano. Vai dentro daquilo que ao bocado referi da necessidade de reformulação dos nossos ativos, portanto, como disse, os nossos ativos são densos. No caso de acessibilidades plenas, e já agora também dá-vos conta que é nosso objetivo que com a abertura da linha circular nós consigamos ter acessibilidades plenas em todas as estações da linha circular. Nesta altura nós contratamos acessibilidades plenas para a estação de Campo Pequeno, Picoas, Martim Muniz e Intendente. Estamos ainda pendente de um assunto com o Banco de Portugal que está em vias de ser resolvido para a colocação da Estação dos Anjos. Eu mesmo hoje à tarde vou sair daqui e vou ter uma reunião com a vereadora da Mobilidade, peço desculpa, da vereadora do Urbanismo da Câmara,
precisamente para tentar resolver alguns pequenos pendentes ainda com a Câmara relacionados com estas acessibilidades, e, portanto, ou seja, isto também, em conclusão, que no fundo vamos causar mais constrangimentos, mas são constrangimentos que nós entendemos pela via positiva, e é isso que nós gostaríamos que os vissem também, porque no fundo, colocar acessibilidades plenas nas estações do Campo Pequeno, de Picoas, de Martim Muniz, no caso então da zona de Almirante Reis, nós já temos, praticamente só nos falta o Martim Muniz, Intendente e Anjos. Se nós conseguimos isto, é uma região para nós muito relevante, porque é uma zona a média idade é muito elevada, e eu, aliás, já referi uma vez isto a propósito da estação de Arroios, e para nós é muito relevante nós fazermos esta intervenção, porque no fundo estamos a conseguir facilitar imensa vida às pessoas. Obviamente que iremos causar alguns constrangimentos, não conseguimos fazer obras sem constrangimentos. O mundo ideal seria assim, o nosso mundo não é ideal, é o mundo que nós temos, mas acho que é com estas intervenções que nós estamos a fazer que nós vamos melhorar, acima de tudo, a mobilidade dentro da cidade de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Vítor Santos. Temos então agora uma segunda ronda de intervenções, depois será a resposta em conjunto. O Sr. Deputado António Perón, em nome do PSD, tem então 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração do Metro, eu agradeço os esclarecimentos que prestou, mas cabe aqui dizer ainda 2 ou 3 coisas e procurar e dar alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, algo que deve ficar absolutamente claro, aliás, eu já tinha referido na minha primeira intervenção, obviamente que só quem não está habituado a decidir e a gerir obras é que julga que estas obras no espaço público não implicam constrangimentos. Eu disse isso, temos consciência disso, e quando elas promovem, no final, um melhor serviço, elas têm que ser compreendidas e todos os agentes têm, inclusivamente, a obrigação pedagógica de explicar essa necessidade. O que nós contestamos é que quando esses constrangimentos, e já agora não vale a pena comparar os constrangimentos que aconteceram no Campo Grande com outros que têm um impacto muito inferior, porquanto, como já foi dito, o Campo Grande tem uma concentração e uma procura ímpar, não é? Não se compara com outras estações ou com outras obras. E o que nós contestamos, dizia eu, é que, precisamente tendo em conta a sensibilidade daquela estação e da importância que tem a estação do Campo Grande, podiam e deviam ter sido asseguradas, planeadas, atempadamente, medidas que mitigassem os constrangimentos, procurando alternativas, ainda que parciais, e nós julgamos que com o tempo com que isso foi tentado, não foi suficiente para ter sucesso. Quero também enaltecer, Sr. Engenheiro, a pontualidade relativamente ao final desta intervenção. Foi um compromisso público, com a sensibilidade e com o impacto público que teve, e nós saudamos o facto de ter havido pontualidade. Mas essa não é a regra, infelizmente, nas obras do metropolitano. Aliás, a própria linha circular, o Sr. Engenheiro admitiu ainda há dias que ela já está atrasada face ao calendário inicial previsto. E eu, relativamente a essa matéria, queria colocar uma questão relativamente ao financiamento. Ouvimos também o responsável do POCUR, do programa que financia esta obra, dizer que a obra, para além de 2024, o financiamento não seria por aquela via assegurado. Eu pergunto-lhe se já existe uma solução alternativa para assegurar esse financiamento. Por fim, relativamente à frequência da linha circular, obviamente que nós saudamos uma frequência superior. Se há coisa que nós lamentamos é que até agora o metro não tenha tido a frequência de serviço suficiente para dar resposta adequada aos utentes. Agora, como foi dito também, a questão da frequência também pode ser superior numa outra solução que não a linha circular, assim haja material circulante suficiente. E a este propósito, e termino com isto, Sr. Presidente, a este propósito de mais material circulante, as 42 novas carruagens estiveram previstas para chegar no primeiro trimestre de 2023, depois, o ano passado, foi referido que chegariam a partir de abril de 2024. Sr. Engenheiro, aproveito para lhe perguntar se o atraso da aquisição e da entrada em operação de material circulante não vai continuar e quando é que se prevê que esteja disponível, porque isso sim promove um melhor serviço para todos,
e é isso que nós queremos e que estou certo que a administração do metro também pretende. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Sr. Deputado Bruno Dias, para os 3 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só retomar uma questão colocada que o Sr. Presidente do Metro não respondeu, que tem a ver com o balanço e a aprendizagem que podemos retirar das dificuldades causadas nestes 2 meses. Porque a convicção com que nós ficámos é que havia situações que poderiam ter sido evitadas. Aquilo que me parece resultar das respostas do Sr. Presidente do Metro é que não. Foi tudo assim, era assim que tinha de ser e não podia ser de outra maneira. E eu não tenho a certeza que assim seja. Por exemplo, quando o senhor nos responde, no fundo dizendo aquilo que já sabíamos, que no dia 17 de março houve uma reunião com os trabalhadores, com os representantes dos trabalhadores do Metropolitano e que há uma relação de construtiva, de contribuição e de reflexão que inclusivamente trouxe soluções que a empresa adotou do ponto de vista técnico e de segurança na intervenção, pareceu-nos muito evidente que houve uma solução técnica, pelo menos que foi sugerida pelos trabalhadores, que claramente não avançou por falta de tempo, porque implicava uma complexidade e uma preparação que não foi possível. E daí a minha questão há pouco sobre a consulta tardia, o diálogo tardio sobre este tema com os trabalhadores. E a questão que se coloca é, então, e agora para a frente? Nós não queremos, como dizia o outro, chorar sobre leite derramado. O que queremos é tirar conclusões construtivas e críticas construtivas para evitar problemas no futuro. O senhor referiu uma questão muito pertinente e que é, se isto até agora tem sido na zona norte de Lisboa, desculpe o plebeísmo, esperem pela pancada porque isto aqui na zona sul ainda a posição vai no adro. Isto a gente ainda não viu nada. Bom, então a pergunta é, quando exatamente é que esses constrangimentos vão acontecer? Quais são eles? Que medidas é que estão a ser tomadas? Para que não haja, digamos, a surpresa, o choque que as pessoas tiveram naqueles 2 meses. E insisto nesta questão, havia ali problemas que poderiam mesmo ter sido evitados. Gostava de ouvir, em concreto, a resposta do Sr. Presidente do Metro sobre esta questão. E sobre essa matéria, queria só colocar uma questão sobre a linha circular. Eu estava aqui a tentar confirmar, porque eu era capaz de afirmar que tinha sido o senhor, mas admito que haja uma pequena hipótese que tenha sido um antecessor seu, que nesta casa, meia hora depois dos autarcas nos virem anunciar que estavam muito satisfeitos, Odivelas, nomeadamente, que podia haver na mesma a existência de linhas diretas que injetavam na linha circular, comboios diretos que injetavam na linha circular e que vinham dos Odivelas, podiam entrar até ao Saldanha, até ao Rato. E eu era capaz de dizer que tinha sido o senhor que meia hora depois chegou aqui e disse não, isso não está previsto, isso não pode acontecer. E há uma polémica sobre a entrada ou não, vamos dizer assim, o cruzamento de comboios vindos da linha amarela passem a entrar na linha circular para fazer as vezes que hoje acontece com a linha amarela. E eu pergunto-lhe, afinal, em que é que ficamos relativamente a esse tema? Porque isto não é brinquedo nenhum. Este assunto é muito relevante, é muito sério e é sensível do ponto de vista técnico e de segurança operacional. Obrigado. E daí que eu coloco também essa questão para que haja algum esclarecimento sobre a matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Presidente do Metropolitano de Lisboa, tem então aqui para responder cerca de 6 minutos. Sendo certo que temos ainda uma terceira ronda, que eu agradecia a senhores deputados da indicação das intervenções que pretendem fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Primeiro, para encerrar o tema dos constrangimentos, olhando para trás, é sempre óbvio que podemos reconhecer que podemos ter feito mais, não é? Ou seja, eu não sou fundamentalista ao ponto de dizer que nós somos a máxima da perfeição e que não falhamos nada. Nós também falhamos, somos pessoas, as nossas equipes, os nossos técnicos, também às vezes não têm as melhores soluções e para isso é que nós temos sucessivas reuniões com muitos intervenientes para tentarmos arranjar a melhor solução.
Houve uma solução que o Sr. Deputado não referiu, mas que foi proposta por sindicatos, foi a questão do cais de madeira. O cais de madeira foi uma solução que foi proposta logo na primeira reunião que tivemos e nós de imediato desenvolvemos várias iniciativas para tentar e arranjamos um fornecedor e estivemos até à última para tentar aplicar um cais de madeira. E chegamos à conclusão que as características dos cais de mercado existentes, ou seja, nós fomos, a engenharia Helena se me ajuda, mas eu tenho a ideia que nós fomos falar sobretudo com as pessoas que estão habituadas a montar palcos nesses festivais, tudo isso, porque têm cargas mais ou menos semelhantes. E a conclusão a que chegamos é que o cais de madeira, nós não tínhamos que fazer tantas alterações nas situações existentes que iriam muito para, ou seja, quando estaria pronto para entrar ao serviço, já era muito próximo da data do dia 8. E daí chegamos à conclusão que não havia vantagem. Mas chegamos à conclusão que em termos de engenharia, eu penso, em termos de engenharia, não tinha a capacidade de carga suficiente para nós termos a segurança de implementar no nosso cais. Ou seja, houve uma altura... engenheiro, se quiser, já agora... Sr. Engenheira Maria Helena Campos tem então a palavra. Mas é melhor puxar, puxa-se, sim, agradeço. À vontade, podes puxar mais próximo de si. Me acompanhou mais próximo esta situação. Sim, mais próximo ainda, por favor. E agora, faz favor, tenha vontade. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ora bem, relativamente ao cais de madeira, essa foi uma situação que foi levantada, mas aquilo que o Sr. Presidente acabou de referir é exatamente. Portanto, nós fizemos uma averiguação das soluções que estavam disponíveis no mercado e são sempre soluções modulares, usadas para eventos. Não poderia ser outra coisa. Mas a rede metro é uma rede complexa, tem, como sabem, tem uma infraestrutura ao nível do cais complexa. Nós não podemos fazer os apoios dessas estruturas metálicas de qualquer forma e quando pusemos o nosso engenheiro de estruturas a verificar tudo aquilo que estava disponível, aquilo é modular, não é fabricado à nossa vontade. Nós não fazemos um projeto e digamos, agora vão montar este cais para nós. Nós vamos usar aquilo que a tecnologia comercial já tem no mercado e vamos perceber se os cálculos que estão por trás dessas estruturas provisórias servem as regras que o metro, em termos de eurocódigos e de segurança ferroviária, tem que cumprir. E o que nos disse o nosso engenheiro de estruturas é que não é possível e não era possível. Portanto, nós não avançamos exatamente por uma questão de segurança estrutural. Temos um parecer sobre isso, não poderíamos pedir na altura, também não é uma questão de tempo. O que poderíamos ter feito era fazer nós próprios uma estrutura, fazer um cálculo, pedir a alguém que a fabricasse especificamente para aquele momento. É assim, nós preparámos esta intervenção no Campo Grande com muitos meses de avanço. Porque há muita coisa que preparou a intervenção do Campo Grande não fica visível para o cliente. Por exemplo, em Alvalade, para apoio aos nossos trabalhadores, que tiveram que fazer mudanças em Alvalade que não faziam antes, nós tivemos que colocar lá caixas provisórios que foram preparados, construídos para esse efeito. Esta questão da estação do Campo Grande não foi possível com a tecnologia comercial, sobretudo e apenas pela questão da segurança estrutural. Também nos pareceu que tínhamos disponibilidade de encaminhamento dos clientes ao nível da estação do Campo Grande, com maior segurança do que aquela que poderia advir de uma estrutura desta natureza. Mesmo que a construíssemos em termos específicos, com segurança estrutural para o efeito, ela tinha que ter uma componente de resguarda do circuito de passageiros, que a circulação nessa estrutura não seria mais confortável nem mais segura do que aquela que estava a ocorrer nos cais. Portanto, o movimento de pessoas e a carga de pessoas, e sobretudo em situação de saída e de chegada de comboio e saída de emergência, não nos reservava a esse respeito o conforto e a segurança que queríamos. Portanto, relativamente ao cais, que começou por ser chamado Madeira, o ponto era este. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Maria Helena Campos. Sr. Engenheiro, muito bem, muito obrigado. Em relação às restantes questões, começando aqui pelo PSD, em relação à questão do planeamento da obra e do financiamento da obra, nós efetivamente tivemos atrasos. Eu estava aqui, só para terem uma ideia dos atrasos que nós tivemos. No lote 1, o Estado, entre a data do concurso público e a data de adjudicação, foram 27 meses. No lote 2, Santos Caixo Sodré,
entre o lançamento do concurso e a adjudicação decorreram 40 meses. No lote 3, Viadutos Campo Grande, entre o momento do lançamento do concurso público e a adjudicação decorreram 13 meses. O lote 4 foi lançado em agosto de 21, aguardamos o visto do Tribunal de Contas. Ou seja, é impossível, de facto, que o planeamento não sobre efeitos. Não há... Nós não temos algumas folgas no nosso planeamento, mas as folgas não são suficientes para conseguir absorver, em média, cerca de 30 meses de atraso. Portanto, obviamente que o programa que nós tínhamos, que era outubro de 24, abrir a linha circular, provavelmente vai passar para 25. E nesta altura temos uma resolução do Conselho de Ministros, espero que seja aprovada, já esperávamos que fosse esta semana, esperamos que seja na próxima, em que vai já compaginar um planeamento para fevereiro de 2025, e prevê, portanto, em relação à questão do financiamento, o financiamento também está assegurado, o financiamento vai ser, nós vamos ter três financiamentos, POCUR, que já está garantido, o PAX e o financiamento do Estado português. Portanto, ou seja, os 330 milhões, os 331 milhões da linha circular estão perfeitamente garantidos o seu financiamento com estas três fontes de financiamento. Em relação à questão, como colocou também, em relação à questão da frequência e à questão do material circulante, o material circulante também sofreu, não está aqui referido, não lhe referi os atrasos, mas posso lhe dizer também que só a adjudicação da linha circular, entre o lançamento de concurso e a consignação, demoraram 31 meses. Ou seja, nós temos um concorrente que nos colocou em tribunal, iniciou um litígio e, portanto, tudo isto atrasou. Obviamente que todo este processo atrasou tudo o que era previsto em termos de sinalização e em termos de fabrico de material circulante. Eu penso que a primeira data que eu tinha dado, penso eu que era o último trimestre de 2023. O Sr. Deputado referiu o primeiro trimestre de 2023, eu não tinha essa data. Sinceramente, a data que tenho é de ser trimestre. Infelizmente, já tenho a nova data, é primeiro trimestre de 24. Cumpre também referir, no fabrico de material circulante, nós estamos a fabricar o material circulante em Valência, um contrato de uma ACE da Cetada com a Siemens. Curiosamente, no início do fabrico, quanto isto, em jeitos que felizmente correu bem, o fabricante Cetada veio-nos perguntar se podia fabricar o material na Bielorrússia. Porque eles têm uma fábrica na Bielorrússia e têm outra em Valência. Isto estamos a falar em 2019, 2020. E nós dissemos, olha, percebemos o vosso problema, mas há de compreender que entre uma opção de uma fábrica em Valência a 700 km e uma fábrica a 3.000 km, falando com um fabricante que se pode falar em espanhol, com um entendimento perfeito dos nossos técnicos, com um entendimento com pessoas que falam uma língua difícil, com intérpretes, com tradutores, e tudo isso é muito complicado porque nós fazemos um acompanhamento muito grande. Nós temos equipas quase permanentes na fábrica a ver se estão cumpridas todas as questões de segurança, e, portanto, há todo um acompanhamento muito próximo. Por acaso, portanto, tivemos a sorte, e a fábrica ficou em Valência, e estamos eu já vi a primeira unidade tripla, portanto, 3 carruagens, já havia em tosco, digamos assim, em aço. Obviamente que também houve atraso, e também há que recordar que os atrasos também decorrem, sobretudo, numa altura em que apanhamos com a guerra na Ucrânia, grandes atrasos no fornecimento, sobretudo, e no material circulante é muito relevante, porque a questão do aço é extremamente relevante no fabrico de material circulante. Portanto, isto em relação à questão da situação do material circulante. Obviamente, o Sr. Deputado também referiu isso ao bocado. Obviamente que nós gostaríamos muito de aumentar as frequências, mas não temos mais material circulante. Ou seja, nós temos 110 unidades triplas. Entre aquelas que estão em manutenção e aquelas que estão em reconversão, nós temos uma disponibilidade de 96, 98, no máximo, de unidades triplas. Devo-vos dizer que hoje mesmo já anunciei aos trabalhadores metropolitanos que nós já acordámos com a Secretaria de Estado do Tesouro novas condições para trabalhar na Semana das Jornadas Mundiais da Juventude, de forma a garantirmos que vamos estar em plena capacidade, ou seja, vamos garantir nas Jornadas Mundiais da Juventude o máximo da capacidade metropolitana em termos de oferta, quer de comboios, quer de presença nas estações. Portanto, é o melhor que conseguimos fazer, mas não conseguimos mais que 98 comboios. E, portanto, estamos sempre limitados. Obviamente que se nós tivéssemos mais comboios, poderíamos incrementar a oferta, mas não temos mais comboios, portanto, é o que temos, não é? E há que ter em consideração que nós temos que garantir a manutenção, temos sempre unidades sempre em manutenção,
E, como são unidades que já têm, de recordar, as primeiras unidades são dos anos 90, nós estamos a fazer um trabalho muito importante que ainda não se vê, que é de remodelação das portas, porque nós tínhamos parte das portas pneumáticas que causavam grandes problemas com os passageiros, com os maquinistas na gestão das portas. Estamos a alterar as portas, estamos a alterar todo um conjunto de sistemas, engates e outros, tantos ar-condicionado para os maquinistas e tantos aparelhos das suas várias componentes do material circulante, que temos sempre que ter. Estamos a limitar ao mínimo o número de unidades que estão paradas para evitar o prejuízo, para não aumentarmos para que o serviço público não seja prejudicado, mas pronto, mas mesmo assim não conseguimos mais que as 98. E sobre esse aspecto estamos garantidos. Em relação à última questão que o Sr. Deputado Nuno Dias colocou sobre a questão em relação aos constrangimentos, de facto vai haver. Não lhe sei dizer, de momento, não lhe sei dizer porque não tenho informação, nesta altura, esta semana tivemos uma reunião com a IP, que é o dono da infraestrutura da linha de Cascais, estamos em conversações com a IP para acertar o corte da linha de Cascais, os desvios que vamos ter que fazer. Não sei dizer quais vão ser os constrangimentos. A linha de Cascais é uma linha complexa, como os senhores sabem, é uma linha que tem equipamentos com mais de 70 anos, portanto, mexer naqueles equipamentos é sempre tudo muito difícil, mas estamos perfeitamente articulados com a IP para o fazer. Em relação à pergunta que fez, da questão do cruzamento de veículos, nunca o metropolitano terá qualquer operação que poderá colocar em risco a segurança dos seus comboios. É uma questão básica. Nós não fazemos não haverá nunca nenhuma operação que possa colocar os seus passageiros em risco. Portanto, quaisquer soluções futuras de laço misturado com linha circular, tudo isso, sempre a segurança será um ponto fulcral de qualquer decisão. Eu, nesta altura, o que posso dizer, em relação à questão dos comboios entrarem na linha circular, de entrarem da linha do Odivelas, o que eu sempre disse é que, obviamente, tem que os comboios quem tem que entrar, porque, por uma razão muito simples, eu, para ter comboios na linha amarela, eles têm que lá chegar. E ao lá chegar, significa que têm que passar pela atual linha verde e amarela ou pela linha circular no futuro. Em relação ao modo de funcionamento, como lhe disse, nós temos tudo o que estamos a fazer, é o projeto que temos, todos os contratos que temos, é para a linha circular. Mas estamos a estudar, estamos a fazer vários estudos para confirmar se essa é a melhor solução ou se há outras soluções alternativas. A seu tempo, nós daremos, a seu tempo, depois de concluídos esses estudos, serão apresentados à nossa tutela e a nossa tutela, então, terá a informação toda suficiente e necessária para decidir. Mas nunca com prejuízo da segurança dos nossos passageiros. Muito obrigado, Sr. Vitor Santos. Teremos então agora uma última ronda de intervenções, duas inscrições. A Sra. Deputada Joana Barata Lopes, Sr. Deputado Bruno Dias. Sra. Deputada Joana Barata Lopes, cumprimento pela sua presença nesta Comissão, saúde também, e tenho então aqui 2 minutos para colocar as questões, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradecer esta oportunidade e agradecer a presença da Administração do Metro esta oportunidade para colocar algumas questões, nomeadamente no que diz respeito ao serviço das populações. E se é certo que esta audição tem sobretudo que ver com as obras e os constrangimentos que causaram, é também evidente que, daquilo tudo que já aqui foi dito, compreendendo que as obras têm sempre impacto na vida das pessoas, nós compreendemos isso, temos também muitas dúvidas, como aliás já aqui foi expresso, de que não pudesse haver planeamento que minimizasse esses constrangimentos, mas o facto é que a isso acresce uma outra questão, é que toda a população norte, da zona norte, nomeadamente da freguesia do Lumiar, que foi diretamente afetada por estas obras, viveu estes 2 meses infernais, mas tem, além disso, a perspectiva de que estas obras não vão melhorar a vida delas, pelo contrário. E, portanto, não é apenas a questão do impacto que foram estes 2 meses de obras, mas também a questão da linha circular. E sobre a linha circular, nós fomos ouvindo dizer, e a questão não é de facto de agora, fomos ouvindo dizer que era assim e estava decidido. Depois disso, tivemos, inclusive, enquanto
nomeadamente autarcas e também a Junta de Freguesia do Lumiar, de poder reunir inclusive com o Sr. Presidente do Conselho de Administração e também com o Sr. Ministro, e na altura o que nos foi dito é que afinal de facto havia a possibilidade de se ter uma solução mista, de combinar as duas soluções. Isso mesmo foi aqui confirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro durante um debate com o Primeiro-Ministro em sede de plenário, em que foi dito que, aliás foi afirmado que se manteriam essas duas soluções, pelo menos durante a hora de ponta, e que, portanto, quem vinha de Odivelas, portanto, fazia toda aquela parte da linha até ao Campo Grande, não teria de fazer transbordo. Foi isso que foi afirmado. Depois disso, o que sabemos no comunicado do Ministério é que a decisão final será do metro. Bom, isto levanta-nos aqui algumas questões, mas levanta-nos perguntas concretas. Em primeiro lugar, uma que já foi colocada e que não foi respondida, que tem a ver, o que nos foi dito, disse-nos que não havia nenhum fundamentalismo com nenhuma das linhas e que, portanto, iriam fazer estudos. Quando é que vamos ter os resultados desses estudos? Quando é que vamos poder perceber o que é que vai fundamentar? Depois, estes estudos são importantes, naturalmente, mas uma pergunta que é importante para as pessoas é perceber, tecnicamente, de uma vez por todas e para que fique claro, é ou não possível manter esta solução combinada, ou seja, é ou não possível impedir ou garantir que as pessoas que fazem todo este trajeto não têm de fazer transbordo. E por fim, e daí decorrente, parece-nos claro que a pergunta é, assim sendo, a decisão deste transbordo é política. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Barata Lopes. Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma observação que eu não posso deixar de fazer, é que o PS apresentou um requerimento no dia 30 de maio. A verdade seja dita, o requerimento do PCP foi sobre os constrangimentos das obras no Campo Grande para os utentes. Passado quase um mês, o PS apresentou um requerimento sobre o modelo de operação da linha circular e da linha amarela e do cruzamento, e não quis saber disso para nada. Foram às obras, ficaram deslumbrados, disse que os senhores são extraordinários e que está a fazer uma coisa maravilhosa e foi-se embora e não perguntou nada do requerimento. Perguntamos nós. Porque há uma informação concreta que tem que ser dada e até agora não foi. Se a administração do Metropolitano é chamada à Assembleia da República para explicar aos deputados o que é que está em causa e o que é que vai ser feito e que opções é que existem, e a resposta do Metropolitano aos deputados, até dos autores do requerimento, que são do partido do Governo, a resposta que os senhores dão é vamos ver, há qualquer coisa errada aqui, peço desculpa. E, portanto, se fosse possível dizer mais qualquer coisa para além do vamos ver, era bom aproveitarmos o facto de aqui estarmos. Sobre os impactos da intervenção aqui na Zona Sul, na Zona Ribeirinha, eu não percebi em que momento, mais ou menos, é que vai acontecer. Mas presumo que será daqui a poucos meses. Já agora eu peço uma interrupção. É daqui a 3 meses que vai acontecer? Eu pedia já agora que se me pudesse responder isso para eu continuar, que é uma coisa diferente se for daqui a 1 ano ou se for daqui a 3 meses, como compreendo. Excepcionalmente, se for possível, Sim, uma resposta obrigado. imediata, sim, senão terá que concluir. Temos que saber do que é que a gente está a falar. Tem que ser sim ou não. Muito obrigado. Ora bem, o impacto, Sr. Deputado, já está a ocorrer. O impacto na Dom Carlos I, dia 24 de julho, já está a ocorrer. Nós temos um plano de desvios de trânsito e desvios de infraestruturas articulado com a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, neste momento já temos constrangimentos na Zona Sul de Lisboa. Aquilo que o Sr. Presidente há pouco referiu de sinalização ferroviária, que vamos atuar nas linhas da IP, Obrigado. está previsto ocorrer entre dezembro, as datas melhores que temos neste momento são entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Era essa mesma questão. Excepcionalmente, e, portanto, Obrigadíssimo. Obrigado. faz favor. Esta é uma questão muito relevante, porque se hoje a Dom Carlos I é que é a parte de baixo da Assembleia, a gente vê isso. É uma informação que a gente tem de experiência empírica. A preocupação que eu estou a colocar tem a ver com os constrangimentos e com as perturbações na linha de Cascais, que é outro campeonato, desculpem a expressão, é outro nível de preocupação. E se nós estamos, para já eu ao observar na página do Metropolitano da internet, aquilo que aparece sobre as obras da linha circular são as vantagens das obras da linha circular. Não tem nada sobre os constrangimentos e os impactos e a preparação que as pessoas podem ter. Eu não encontro e, portanto, não é a coisa mais evidente. Eu estou a falar daquilo que aparece, em primeiro lugar, ao fim de 3 ou 4 ou 5 cliques, lá poderemos encontrar.
Mas para os utentes, para as pessoas que vão precisar desta informação, e, portanto, que contactos é que estão a ser feitos? Não estou a falar só com a IP, é porque ainda é preciso acertar a intervenção, mas precisamente para não acontecer outra vez, a 2 meses da intervenção, descobrir-se coisas que já não vai haver tempo para fazer, e termino com esta ideia, é só uns segundos sobre o tema do Cais de Madeira. O que os senhores confirmaram é que a solução técnica que foi equacionada não era adequada, até do ponto de vista da segurança estrutural da engenharia, porque as estruturas disponíveis no mercado eram de palcos, porque não houve tempo para fazer, para projetar, para construir, porque aquilo estava a 2 meses da obra começar. E, portanto, os senhores também, agradeço também esta confirmação que nos deram, que noutras intervenções foi possível projetar e construir, fabricar estruturas. Desta vez não havia tempo. Obrigado, não havia tempo porque a Dias. ideia surgiu, dada pelos trabalhadores, a 2 meses da obra. Se tivessem perguntado mais cedo, se calhar tinha havido cais. E duplicava a oferta, porque passávamos 3 carruagens para 6. Muito obrigado, Sr. Dias. Obrigado. Ficam colocadas as questões. O Sr. Presidente do Metropolitano de Lisboa tem então aqui a última intervenção para responder às questões colocadas. Por favor. Só para finalizar a questão do palco, só lhe queria dizer que nós tínhamos uma solução pensada em estrutura metálica para as duas situações e que, face ao montante do investimento é tão significativo, era cerca de 2 milhões de euros, nós foi quando daí começamos a pensar em soluções alternativas e pensamos em soluções de madeira, portanto, recorrendo a outras soluções do mercado. Ou seja, isto, no fundo, para lhe dizer que nós tínhamos pensado na solução do cais, não era solução nova, nós, inclusive, devo dizer que nós temos uma solução de cais, temos em armazém um cais que foi retirado, se me engano, de Santa Apolónia, penso que é de Santa Apolónia, quando se construiu de Santa Apolónia, tentamos ver se era possível adaptar, chegamos à conclusão que era muito complexo e era mais moroso a adaptação, foi quando pedimos ao empreiteiro que está a fazer a linha, que está a fazer a empreiteira dos viadutos, que nos desse um preço. O valor achamos exorbitante, porque tivemos dúvidas da real vantagem que aquilo poderia ter. E, portanto, até porque na linha do Odivelas o problema não era tanto, o problema existia mais na linha verde. E chegamos, em função disso, fomos então para a opção de madeira, que depois não conseguimos concluir, porque de facto não conseguia ter as condições necessárias de segurança. Em relação às questões que a Sra. Deputada colocou, penso que isto refere. Em relação à questão do site, fico admirado. Nós temos um cuidado muito grande de estar sempre a informar no site. É capaz de não estar, pode não estar, nós temos uns banners que vão correndo e os banners vão correndo em função do momento, não é? Portanto, estão sempre a variar, não é? De qualquer maneira, devo dizer que nós temos as redes sociais, todas as redes sociais, nós estamos constantemente a informar todos os constrangimentos que temos. Infelizmente ainda não temos uma app nossa, estamos a desenvolver, estamos à espera também que a TML nos consiga fornecer um software específico para nós conseguirmos que a app tenha substância e que contamos ainda este ano lançar, portanto, a aplicação. Portanto, para tentar manter ao máximo as pessoas informadas. Em relação às questões que a Sra. Deputada colocou, eu gostaria de dizer assim, primeiro, os estudos que nós estamos a fazer, eu penso que os estudos terão uma conclusão no início do ano. Portanto, eu presumo que nessa altura estaremos com toda a informação possível. Ressalvo que a informação que temos, o que estamos a fazer são estudos. Nós já fizemos muitos estudos, não são os primeiros estudos. Convém recordar que nós em 2017 e 2018, quando tomamos a decisão de avançar com a linha circular, quando propusemos às tutelas a implementação da linha circular, foram resultado de vários estudos de procura, vários estudos comparativos em função do investimento que tínhamos disponível, nomeadamente o investimento que na altura que nós apontamos, que era ou portanto, levar a linha vermelha, a linha amarela, peço desculpa, do Rato ao Cais de Sodré, ou em alternativa levar a linha vermelha de São Sebastião ao Campo de Ourique. Isto já aqui várias vezes referi, que em termos económicos, em termos de estudo de procura, todos os estudos diziam que a linha circular era muito mais vantajosa e por isso aportava os tais 9 milhões de passageiros, enquanto que a linha, se não me engano, o prolongamento da linha vermelha aportava cerca de 3 a 4 milhões de passageiros. Devo referir que os estudos que foram efetuados, há um estudo muito importante feito pelo professor Álvaro Costa, que hoje em dia, por exemplo, está a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa em planos de mobilidade. O professor Álvaro Costa chegou à conclusão que era fundamental a intervenção no Cais de Sodré. O Cais de Sodré tem um problema de congestionamento grave. Hoje em dia,
o Caixo de Sodré, quando chega um comboio da CP, leva 1.500 pessoas. Um barco da Transtejo leva 600 pessoas. As carruagens do metro levam 800 pessoas. É fácil ver que nós não conseguimos dar resposta nem a um comboio da Carris, nem à simultaneidade de um comboio um comboio da CP, com a simultaneidade de um barco da Transtejo. A linha circular vai resolver esse problema, porque ao termos a dualidade de ter dois comboios em direções opostas, nós conseguimos aumentar, duplicar a oferta. Ao duplicar a oferta, vamos de facto evitar todas as grandes concentrações que hoje existem no Caixo de Sodré. A obra do Caixo de Sodré é uma obra complexa e por isso também vamos de facto ter alguns constrangimentos. Mas, portanto, em relação à questão da justificação da linha circular, portanto, nós fizemos vários estudos nessa altura, os estudos de procura sempre justificaram muito mais a linha circular como solução em termos da melhoria da mobilidade, da centralidade de Lisboa. Em relação à questão da pergunta da sua solução, em relação à possibilidade de existirem duas soluções, portanto, a chamada solução híbrida, funcionamento em laço e funcionamento em linha circular, e eu, a única coisa que lhe posso comentar é dizer que estamos à espera das conclusões do estudo. Eu não sei, eu volto a referir, nós não somos fundamentalistas no metropolitano, nós queremos prestar o melhor serviço aos nossos clientes. A prestação de serviço aos nossos clientes, o resultado mais elementar é o resultado do efeito que tem na procura. Portanto, as soluções que nós estamos a estudar, das soluções que estamos a estudar, vão ser efetuados estudos de procura, alguns em outubro, portanto, no retomar, os estudos de procura têm que ser feitos, portanto, em momentos específicos, não podem ser feitos agora, só poderão ser feitos em outubro, portanto, daí que nós esperamos ter resultados no início do ano. Agora, volto a referir, primeiro, a solução é uma solução que nós vamos procurar que seja a solução que melhor serve aos clientes e a solução que garanta sempre a segurança dos nossos passageiros. Eu vi que já havia aqui há tempos alguns comentários de um antigo engenheiro do Metropolitano sobre a questão do cruzamento de comboios. É óbvio que nunca vai haver cruzamento de comboios. De qualquer maneira, também devo dizer, um dos grandes investimentos que estamos a fazer é na sinalização. O investimento que estamos a fazer na sinalização permite que os comboios quase se aproximem, podem estar quase a 20 metros um do outro, porque o sistema consegue gerir o movimento dos comboios com uma perfeição enorme. É um sistema que vai alterar o sistema que nós temos da década de 70, que é um sistema que se chama de cantão fixo, e que vai permitir uma gestão muito maior de todo o material circulante e vai permitir aumentar muito a frequência das nossas redes e, portanto, ao diminuir os tempos de espera. Isto é que é fundamental. E volto a referir também que, em relação à questão, e peço desculpa de insistir nisto, mas eu acho que, por favor, registrem os dados que eu vos estou a dar. Um terço das pessoas que entram em Odivelas ou nas estações entre Odivelas e Campo Grande e quer ir para as estações a sul de Campo Grande, são um terço das pessoas. 2/3 das pessoas já ficam hoje no Campo Grande. A solução que nós temos de linha circular, as pessoas, quando chegarem ao cais do Campo Grande, saem da linha amarela, dão 3 passos e entram na linha circular. Nós vamos ter frequências muito maiores, tempos de espera muito menores, portanto, o serviço. E o importante aqui é que nós pensemos que o que interessa às pessoas é o tempo final útil de viagem. E nós estamos convencidos que mesmo para as pessoas que têm que fazer transbordo no Campo Grande, no final do dia, os tempos de viagem vão ser menores do que têm hoje, se buscarem diretamente. Era isso que eu ia dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa e a Sra. Engenheira Maria Helena Campos também, enquanto vogal do Conselho de Administração. Agradecemos muito a vossa presença nesta comissão e queria lembrar aos senhores deputados que daqui a 20 minutos, sensivelmente, portanto às 12 horas em ponto, teremos cá o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana sobre o mesmo tema, para fechar, digamos, o conjunto de audições que estão a ocorrer e ocorrem nesta comissão, da nossa competência. Portanto, agradeço muito que às 12 horas comecemos a nossa reunião. Portanto, temos aqui 15 minutos de intervalo. Até já. Obrigado.